Vivemos em uma época curiosa. Nunca se falou tanto sobre política, nunca se discutiu tanto sobre ideologias, nunca houve tantas opiniões disponíveis e tão pouca disposição para ouvir. Basta alguns minutos nas redes sociais para perceber que muitos debates deixaram de ser conversas e se transformaram em guerras de identidade. E talvez a pergunta mais importante para o cristão não seja qual é a minha posição política, mas quem está moldando a minha mente? Porque é exatamente aí que Paulo começa a sua exortação em Romanos 12. Ele não fala primeiro sobre governos, não fala primeiro sobre partidos, não fala primeiro sobre projetos de sociedade. Ele fala sobre transformação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A questão central não é apenas o que pensamos, é quem está ensinando a pensar. Todo ser humano é discipulado por alguma narrativa. Alguns são discípulos pelo mercado, alguns são discipulados pelo mercado, outros pela mídia, outros pela tradição familiar, outros por uma ideologia. O discípulo de Jesus é chamado a ser moldado pelo reino de Deus, e isso produz uma tensão inevitável, porque o reino não cabe perfeitamente em nenhuma ideologia. Ele confronta a esquerda quando esta transforma o Estado em esperança de salvação, e ele confronta a direita quando esta transforma a tradição, ordem ou prosperidade em ídolos. Ele confronta qualquer sistema que tente ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sal e luz não existem para dominar o ambiente, existem para influenciá-lo. O chamado do cristão nunca foi para fugir da sociedade, mas também nunca foi para confundir o reino de Deus com qualquer projeto humano. Participar da vida pública é parte da vocação cristã. Votar, debater, trabalhar pelo bem comum, promover justiça, defender os vulneráveis. Tudo isso importa. Mas o cristão faz essas coisas lembrando que a sua identidade principal não vem de uma bandeira, mas vem de Cristo. Talvez por isso Paulo diga em Romanos 13 que as autoridades possuem uma função legítima dentro da ordem criada por Deus. O Estado tem importância, mas não tem ultimidade. Deus institui governos. Deus não se torna refém deles. Aliás, a própria Bíblia está cheia de exemplos de reis, impérios e governantes que imaginaram ser maiores do que realmente eram. E aqui chegamos a um perigo muito sutil, a idolatria política. Quando falamos em idolatria, geralmente pensamos em imagens de pedra ou madeira, mas a idolatria bíblica é mais profunda. Um ídolo é qualquer coisa que recebe a confiança, a devoção e a expectativa que pertence somente a Deus. E poucas coisas conseguem capturar o coração humano tão rapidamente quanto a política, porque ela promete resolver problemas reais, e problemas reais despertam esperanças reais. O problema começa quando a esperança se transforma em adoração, quando deixamos de avaliar criticamente os nossos líderes, quando passamos a justificar qualquer atitude do nosso grupo, quando o adversário deixa de ser alguém com quem discordamos e passa a ser alguém que precisa ser destruído. Neste momento, a política já deixou de ser política, virou religião. Jesus ensinou algo radical em Marcos 10. Enquanto os discípulos discutiam posições, prestígio e poder, ele disse: quem quiser ser o primeiro deverá ser servo. O reino de Deus opera na lógica do serviço, mas o ego prefere a lógica do domínio. E é exatamente por isso que tantos debates públicos acabaram se tornando arenas de vaidade. Nem sempre estamos buscando a verdade. Muitas vezes estamos apenas tentando vencer. Nem sempre queremos compreender. Às vezes queremos apenas confirmar que já estávamos certos. O ego possui uma incrível capacidade de vestir suas ambições com roupas de virtude. Por isso, o discípulo de Jesus precisa examinar constantemente o próprio coração, porque a idolatria política raramente começa com uma heresia explícita.
Ela começa quando o amor ao poder supera o amor ao próximo. Quando a identidade ideológica supera a identidade cristã. Quando a lealdade ao grupo supera a lealdade ao evangelho. Jesus declarou diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. Isso não significa que o seu reino não tenha implicações para este mundo e este tempo. Tem, e muitas. Mas significa que a sua origem, sua autoridade e a sua esperança não dependem dos mecanismos deste mundo. O reino de Deus não será estabelecido por eleições, nem será destruído por elas. Não nasceu em Brasília, não nasceu em Washington, não nasceu em Roma. Nasceu na vontade eterna do Pai. Por isso, Paulo alerta aos cristãos em Colossenses: cuidado para que ninguém os escravize por filosofias e vãs sutilezas. O alerta continua atual, porque toda ideologia tende a fazer uma promessa de redenção. Toda ideologia oferece uma narrativa de salvação. Toda ideologia cria seus heróis e seus vilões. Toda ideologia possui seus dogmas, mas somente Cristo salva. Somente Cristo reina, somente Cristo é digno de toda a confiança absoluta. Talvez seja por isso que uma das cenas mais assustadoras do Apocalipse seja a adoração da besta. As pessoas não apenas obedecem, elas admiram, elas celebram, elas se rendem. A questão não é apenas poder político, é fascinação, é devoção, é culto. E isso deveria nos deixar atentos, porque idolatria nunca parece idolatria para quem a pratica. Ela sempre parece razoável, ela sempre parece necessária, ela sempre parece urgente. Jeremias resume esse perigo com palavras duras: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. O problema não é participar da política, o problema é esperar dela aquilo que somente Deus pode oferecer. O problema não é ter convicções, o problema é transformá-las em objeto de fé. E talvez o alerta final seja ainda mais importante. Paulo fala em 2 Tessalonicenses sobre o surgimento daquele que se opõe a Deus, exaltando-se acima de tudo o que é chamado divino. Historicamente, os cristãos deram muitos nomes ao anticristo. Mas antes de identificarmos pessoas, talvez devêssemos identificar uma tentação. A tentação de nos tornarmos incapazes de questionar alguém simplesmente porque ele utiliza linguagem religiosa, ou porque fala exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir, ou porque parece defender os valores que apreciamos. Existe um perigo real quando deixamos de examinar, quando deixamos de discernir, quando deixamos de pensar, quando trocamos a fidelidade a Cristo pela lealdade irrestrita a líderes, movimentos ou projetos de poder. Porque todo ídolo exige submissão, mas somente Jesus é o Senhor. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está governando, mas quem está governando o meu coração. Esta é uma produção Claraboia 360.